O termo binário de gênero surge com a ideologia de gênero, lá idealizada pela Judith Butler, que também idealizou a teoria queer, né? Ela é filósofa. Mas ele diz respeito, esse termo, na verdade, ele veio para fazer uma refutação àquilo que é natural, aquilo que é próprio da criação divina, ou seja, o homem e a mulher, o papel do homem e o papel da mulher. Então, ele é uma forma de refutar e tornar algo, mostrar essa criação, esse gênero, né, o homem, o papel do homem, o papel da mulher, como algo negativo, né? E aí nos faz preconceituosos, mostrar como se a Igreja Católica ou essa visão fosse algo preconceituoso, seja verdade, como se fosse um grande preconceito, porque o que a ideologia de gênero acredita é que a sexualidade ela é uma construção social. Então, sendo uma construção social, eles negam a biologia, eles negam que você possa ser homem a partir do sexo masculino, porque você nasceu com as genitais, né, com os órgãos masculinos. E não tem nada a ver, eles começam a negar a ciência, então eles acreditam que essa construção da sexualidade se dá com as interações com o social, e é por isso que eles vão dizer que o binarismo de gênero, ou seja, aquelas pessoas que têm essa visão natural, o homem e a mulher, os dois gêneros apenas dentro da sociedade. Aí a gente começa a observar a perversão, né? Eles acreditam que há uma gama de outros gêneros, por isso o movimento LGBTQIA+, tem tantas siglas e é sempre abrangente, ou seja, há sempre um novo gênero surgindo, né? Justamente por conta dessa crença na construção pela sociedade, ou seja, a sexualidade como algo que pode ser construído. E aí, né, na sociedade. Enfim, com as experiências na sociedade. Enfim, a gente vai entender agora, né? Eu trouxe esse vídeo, na verdade, para mostrar justamente o que é o não binário. Porque eu assisti um vídeo há poucos dias atrás de uma moça que se dizia não binária. E ela estava falando com o Papa Francisco, foi dizer que ela era católica, que ela era atuante dentro da igreja e que ela era não binária. E aí eu lancei uma pergunta lá na página, no Facebook, perguntando para as pessoas se elas achavam que um católico poderia ser pertencente a um movimento LGBT. E aí eu vi diversas respostas, e aí a resposta, né, não. Claro que não, porque os dois, o movimento dos homossexuais é o movimento das pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. E o pensamento da Igreja Católica são totalmente contrários, são totalmente opostos. Uma pessoa não pode dizer que é cristã se ela está comungando dessas ideologias, da ideologia de gênero. Então, ela contradiz a verdade. É o que eu estou querendo explicar agora com o binarismo de gênero. Né? Elas estão negando a verdade, além de negar a ciência. E aí a gente vai entender o quanto isso é perigoso. Por exemplo, os movimentos LGBT, o movimento LGBT, né? Eles têm várias pautas, tipo, eles lutam por várias causas. Eles lutam pelo fim da violência, né? A homofobia, por exemplo. E aí eles lutam também pelos direitos civis dos homossexuais, o direito de colocar o nome social nos documentos, e eles já conseguiram isso. Eles lutam também para que a cirurgia, de mudança de sexo seja feita pelo SUS. Só um momento, por favor. Como também eles lutam pelo direito, né, de ser colocado dentro das escolas, de ser implantado dentro das escolas, uma educação voltada a essa orientação sexual, né, a sexualidade e a orientação sexual dentro das escolas, porque eles querem doutrinar as crianças, eles querem doutrinar os jovens com a ideologia de gênero. Aqui no estado do Ceará existe uma lei que não permite, tá? Mas
não quer dizer que os professores não estejam se articulando. E é também desejo do movimento LGBT trazer essa mesma cartilha de doutrinação aos professores. E muitos dos professores que estão, os militantes da esquerda, que estão associados à esquerda, eles já estão fazendo isso. Eles se articulam e já estão colocando o plano em prática. Certo? Eles têm várias formas de se articular, como mudança de livros, aula sobre não sei o quê, aula extra, e traz sabe, eles trazem o tema revestido de outro tema e aplica aquilo em sala de aula. Então, eles também se articulam. É importante você, pai, você, mãe, conversar a esse respeito com seus filhos, ensinar os seus filhos em casa, porque eles estão vendo isso nas escolas. Tanto na rede particular, como também na rede estadual, especialmente. E aí a gente vai falar agora aquilo que ensina as Sagradas Escrituras. A gente já sabe, se você é católico, se você é um bom católico, você já sabe que é falta gravíssima o pecado do homossexualismo. Mas agora você vai ver isso pelas Escrituras. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, há um chamado de Deus à vocação do matrimônio. Quando ele diz, por isso o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. Já não é mais um, mas será uma só carne. Já não serão dois, mas uma só carne, né? Ou não serão mais do que uma só carne. Então, aqui, nesse versículo, nós estamos vendo o chamado de Deus ao sacramento do matrimônio. Ou seja, Deus aqui está convidando o homem a ser cooperador da graça, né? Cooperar com Deus para a procriação, para serem fecundos e encherem a terra. Aqui, eles estão vendo que Deus está chamando esse homem para ser coparticipadores no processo da criação, coautores da vida. E aí no versículo 22 do capítulo 18 do livro de Levíticos, a gente vai ver o seguinte, e aqui já é bem claro, aqui já é para não ter mais dúvidas. Se você não conhecia, se você não conhecia essa passagem, está em Levíticos 18, versículo 22, ela diz o seguinte: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Nós sabemos que o pecado da homossexualidade é um dos pecados que atraem a ira de Deus, certo? Em Romanos 1, do versículo 26 ao versículo 27, vai falar o seguinte: por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, ardem de desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida do desvario. Pronto, nesse versículo, Paulo vai falar explicitamente, né, do homossexualismo, do que está acontecendo ali naquele momento, e ele vai dizer que Deus, quando eles se unem carnalmente para conceber o ato sexual, né, esse ato de homem com homem, mulher com mulher, Deus vai abandonar esse povo. Isso é um pecado gravíssimo, gente. Nós sabemos que nós sabemos que saímos do estado de graça quando cometemos o pecado mortal. E aqui a gente sabe que é um pecado gravíssimo. E aí a gente vai ver também, tem uma última passagem aqui para a gente falar em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 9 ao 10, diz o seguinte: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ele enumera aqui os pecados que fazem com que a pessoa perca o reino dos céus, né? E um deles, ele vai dizer os efeminados. Aí a gente vai agora passar para o catecismo da Igreja Católica.
Você pode conferir no catecismo depois, no capítulo 2357, o 2357. Ele vai dizer o seguinte: eu separei esse parágrafo do catecismo em alguns trechos, aí eu vou comentando cada um deles, que fica mais fácil para entender, porque é muito rico a doutrina a respeito, né, do homossexualismo. E é importante a gente falar. Esse tempo é um tempo de guerra, é um tempo difícil mesmo. Nós estamos vivendo tempos onde a moral está sendo atacada, onde estão atacando tudo que é da tradição. Então, o intuito desses movimentos, né, do movimento feminista, do movimento LGBT, é justamente atacar a família tradicional, é destruir a família tradicional. E a gente vê também no Catecismo de João Paulo II que ele vai falar que a salvação da sociedade passa pela família. Por isso que eles tentam primeiro destruir a célula mais importante da sociedade, a família, para que eles possam conseguir colocar os planos em prática, para que eles possam conseguir arrastar quanto mais almas possíveis para o inferno. E a gente vai comentar então: o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados, encerram, fecham as portas para a vida, porque a vida se reproduz pela complementaridade dos sexos, ou seja, pela união entre homem e mulher. E, né, infelizmente, nós vemos que essas militâncias estão entrando dentro da Igreja Católica, né, estão atuando dentro da Igreja Católica e estão distorcendo a doutrina. E é importante agora que cada católico possa estudar a doutrina da igreja e catequizar a sua comunidade, seu grupo de oração, a sua paróquia, sua pastoral, com aquilo que ensina o magistério da igreja, certo, gente? Porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos realmente de guerra. Como eu falei, a ideia de fazer esse vídeo veio justamente por causa do vídeo que eu assisti da moça lá, militante, que foi falar com o Papa, e me preocupou bastante aquilo que o Papa foi falar para ela, né? Ao invés dele exortar, a moça disse que era militante, ao invés do Papa exortar, o Papa acabou deixando, não soube orientar ela naquele momento, acabou deixando muito vago, que deu muita margem para que a gente pudesse distorcer a doutrina da igreja. Então, eu quis trazer aquilo que fala a Sagrada Doutrina, né? Então, no parágrafo 2358 do Catecismo vai dizer o seguinte: devem ser acolhidos com respeito, ele se refere aos homossexuais, que devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza, evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Ou seja, Papa Francisco, ele disse, né, a igreja acolhe a todos, a igreja não exclui ninguém e ele está certo. No entanto, a igreja não pode ser conivente com o pecado. A igreja acolhe, a igreja é a mãe acolhedora. O chamado à santidade é universal, é a todas as pessoas, a todas as criaturas. Todas as pessoas são chamadas a viver a castidade. Mas a igreja não pode permitir que os seus filhos caminhem no erro. A igreja não pode permitir que os seus filhos se percam. Por isso a catequese, por isso a doutrina. Então a igreja não pode ser conivente com o erro, a igreja não pode ser conivente com o pecado. Ela acolhe e não discrimina ninguém. No entanto, ela pede a conversão de seus filhos. E aí a gente conclui, né, dizendo que o pensamento da igreja não pode nunca ser conivente com o pensamento dessas ideologias, porque os dois caminham em caminhos opostos, fazem caminhos totalmente opostos. E a gente entende também aqui o seguinte, né? Caminhando em direções opostas, eu não posso dizer que sou católico e sou maçom ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que sou católica e me digo uma pessoa não binária, ou seja, eu não sou nem homem nem mulher, eu não me identifico com os dois gêneros. Eu não posso, porque não é esse o pensamento da igreja, não é esse o pensamento de Cristo. Nós provamos aqui desde o início do vídeo, pelos fundamentos bíblicos que foram dados no início. Fui mostrando onde estava, onde ia citando as Sagradas Escrituras, que o pecado homossexual, o pecado do homossexualismo é um pecado gravíssimo que leva para o inferno.
não podendo entender as duas, e o Papa vai dizer, ainda no finalzinho do versículo 2357, lá no finalzinho ele vai dizer assim: em caso algum podem ser aprovados. Ele está se referindo ao ato homossexual. Eles, o ato homossexual, né? Fecha o ato sexual ao dom da vida. Ele está falando da relação entre homem com homem, mulher com mulher, um relacionamento homossexual. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum pode ser aprovado. Então a gente não pode estar aprovando, apoiando movimentos que lutam pelos casamentos homossexuais, que lutam, né, por essas causas. Nós não podemos. E aí a gente vai encerrar o vídeo por aqui. A gente vai ficar por aqui. Eu peço a você que faça inscrição no canal, que deixe seu like, que compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela doutrina. Às vezes, as pessoas estão no erro, as pessoas erram por falta do conhecimento, porque elas não têm esse conhecimento, e você pode ser agora o canal dessa graça de Deus. Eu vou ficar por aqui. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Eu vou trazer outros vídeos, né, para essa série. O próximo vídeo provavelmente vai falar sobre a revolução sexual, sobre o método Healing, sobre os direitos reprodutivos, para a gente continuar trabalhando essas questões que são muito pouco conversadas dentro da igreja, que por falta de conhecimento, por falta de instrução, eles acabam se infiltrando dentro da igreja e difundindo as suas ideias, difundindo suas ideologias, e vai esvaziando a doutrina da Igreja Católica e trazendo esse conhecimento, esse falso conhecimento, essas ideologias para dentro da igreja, vão moldando, né, as pessoas, vão destruindo a fé. E que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Salve Maria Santíssima.